Pessoal, o Atlético fez algumas contratações nesse ano e é engraçado a gente falar sobre elas porque no começo o Atlético gastou muito dinheiro, colocou 88 milhões de reais, 83 milhões de reais em todas as contratações. Muita coisa. Então a gente tá aqui para escolher a melhor e a pior contratação. Olha, Vinicius Delicani, a pior, quer começar para ser rápido? A pior contratação, cara, tem algumas que poderiam levar o título de pior contratação. Tem Romeu Benítez, eu tô entre 3, tá? Romeu Benítez, escanteado por não problema físico, mas por falta de estrutura física pra jogar em nível competitivo. Lucas Giório, que fez o que fez, né? Lucas Giório, Que entregou assim, mais do que eu esperava que ele ia entregar. Completamente, concordo com você, mas ainda coloco nesse top 3 ali, né? Não, é que assim, vai um top 4, vai, porque as duas. Cara, você tem uns top 5, vai. Porque assim, se você for pegar Zé Vitor, horroroso, não deveria ter vindo. Peterson. Peterson, cara, o Marcos Vitor jogou 10 minutos. Bruno Prachedes, risadinha no rebaixamento. Cara, É difícil escolher, assim, cara. Vamos Ó, lá, pela o meu risadinha. pior para mim é o Bruno Prachedes. Pela tá? risadinha, Bruno Prachedes, sem Sim. sombra de dúvida. Futebolisticamente falando, não dá pra tirar do Marcos Vitor esse título, cara. Cara, o Marcos Vitor fez por merecer, né? Fez. Parabenizar o atleta, Parabéns. o hipotético Marcos Vitor. Isso. Né? O Marcos Vitor que esteve presente na nossa live do Top 100, né, Vinicius? verdade. Esteve presente na contratação e também, com 2 minutos em campo, Isso. ele prontamente já deixou um ponto pro adversário, né? Exatamente, Prontamente ele esse um conseguiu, ponto cara. que, né, poderia ter nos ajudado aí nessa campanha. Poderia, hein? Então, imagine o que ele poderia fazer com mais tempo, hein, cara? Se em Exatamente. 2 minutos ele entregou um ponto, imagine o que ele poderia fazer em 90. Pois é, tem tanta gente ruim, tem tanta contratação nesse top 5 da maldade no elenco no 2024 do Atlético. E quem que foi bem? Quem que é a melhor contratação? Cara, o meu voto de melhor contratação, ela vai pro Felipinho, tá? Eu vou te explicar o motivo. Porque assim, quando ele chega, a gente gosta do futebol dele. Sim, Ele só sai do time por uma questão médica. sim. Uma questão ali que impossibilita ele de continuar. Ele, inclusive, tinha ganhado a posição como Sim. titular com o Cuca, coisa que ele demorou, né? Ele foi Sim. lateral esquerdo, ele foi zagueiro com o Cuca, e aí ele ganhou posição de volante, e aí sai E aí acontece afastado com a hepatite, a hepatite. Então, assim, e aí ele, quando retorna, ele ganha de volta Né? Sim. a situação como titular, tá? Mas daí, se eu for assim, tipo, pô, mas daí e o Léo Godoy? Não dá, né? Não. Não tem como votar no Não Léo Godoy, justifica. mesmo tendo terminado como titular. Não dá pra votar no Léo Godoy. Léo Godoy teve momentos que foi terceiro reserva e o titular era um lateral, era um volante improvisado de lateral. Sim. O outro reserva era o Matson. Então, assim, Pois é. você se reserva de um volante E improvisado. ele E o foi Maddson. reserva do Maddson em alguns momentos. Pois é. Pois é. Então, assim, o Felipinho, eu acho que ele é o que mais chega próximo de performance. E o meu voto também vai como um voto de confiança para 2025. Porque, Ótimo. para mim, nesse elenco cheio de jogador ruim, cheio de jogador descompromissado, cara, com a natureza do elenco sendo extremamente baixa, o Felipinho é um dos pilares desse elenco para 2025. Por incrível que pareça, cara. Concordo com você. Então, para mim, o voto vai nele. Eu concordo com você. Assim, eu vou citar o Mastriani aqui. Eu concordo que o Felipinho é a melhor contratação de 2024 do Atlético. Mas pra mim o Mastriani merece ser citado pelo que fez em Sul-Americana. Apenas isso. Fez uma Sul-Americana muito boa, né? É um jogador que teve muita qualidade até determinado ponto do ano. Em alguns momentos ele foi mal, né? E mais momentos ruins do que bons pro Mastriani em 2024. Então, pra mim, mesmo assim, é a segunda melhor contratação. É muito difícil, porque nenhuma delas dá pra gente cravar Nada que foi certo. uma ótima contratação, que foi um acerto do Atlético, O né? Gamarra só joga no Paranaense. Pois é, e aí o Gamarra com muita dificuldade de adaptação, o Godoy com muita dificuldade de adaptação, o Benítez não conseguiu. O Benítez não adaptou, né? Não adaptou, não consegue jogar no Tigre na Argentina. Então, assim, o Atlético errou muito. O Atlético errou demais. E, assim, o Mastriani fez o mínimo em alguns momentos. O Mastriani vai terminar a temporada com 22 gols, Sim. né? Pra dar um exemplo. Ele participa em 30 no total. O Pablo nunca fez 22 gols na carreira, numa temporada só, E né? termina como titular. E termina como titular. E o Eu não Mastriani... sei se enfim, por exemplo, se o Mastriani não tivesse tido a lesão dele, quem terminaria como titular, cara? eu acho que seria o Pablo. Pois é. Na verdade, assim, o Mastriani vinha sendo titular do Lúcio, né? Antes da lesão. Antes Sim. na verdade, ele já vinha lesionado sendo titular. Sim. Ele perde espaço e aí o Atlético anuncia que ele vinha sentindo dores e teve que fazer a cirurgia no joelho, né? Mesmo assim, queria citar o Mastriani pelo que fez na Sul-Americana. Teve jogos muito bons contra uma competição, logicamente, de nível abaixo, não, mas beleza. Ainda é um jogador que justificou minimamente, né? E não foi um investimento tão alto. Agora, o Felipinho não tem comparação. O Felipinho... E assim, a gente fala de jogador que... Você falou, descompromissado, jogador abaixo tecnicamente, mas o principal ponto pra mim é o mental. O principal ponto desse elenco do Atlético é que é um elenco que não conseguiu subir a expectativa de uma temporada tão importante. E perde muitas vezes por causa disso. Falha mental. Pipocaram.
pipocaram. Uma E pipocagem assim, pra caralho. o Felipinho não. O Felipinho retorna em um momento muito difícil, faz ótimos jogos. Eu não cito nenhum jogo abaixo do Felipinho nessa reta final com o Lúcio Gonçalves. Nenhum. Perfeito. Não consigo citar. Então, pra mim, vou Tá bem na justo tua o linha. voto. Pra mim é Tá bem muito justo que o Felipinho seja o melhor. E pra vocês, a melhor contratação, a pior contratação, coloque nos comentários aqui também, a gente vai ler o comentário de vocês. Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Curtam aqui a thread, se inscrevam na thread, é muito importante pra gente poder chegar finalmente na nossa meta de 50 mil inscritos. Estamos perto. Tamo junto. Um abraço.